Olá, seja bem-vindo ao Militar Global. Hoje vamos falar sobre Coreia do Norte reage com ameaças ao governo Trump. E Trump pressiona a Ucrânia por minerais raros em troca de ajuda dos Estados Unidos. A Coreia do Norte elevou o tom contra os Estados Unidos ao condenar as declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, que classificou Pyongyang como um Estado pária. O regime de Kim Jong-un prometeu uma reação à altura, marcando sua primeira crítica pública à administração Trump desde que o presidente reassumiu o cargo em 20 de janeiro. Se você é apaixonado por assuntos militares e quer se manter atualizado sobre os principais acontecimentos, não esqueça de apoiar o canal. Seu suporte é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos exclusivos e mantendo você informado sobre os desdobramentos mais recentes no mundo do militarismo. Juntos, podemos explorar ainda mais as estratégias e os bastidores dos conflitos que moldam nosso tempo. E lembrando, ative o sino de notificações para receber o próximo vídeo. Agora, vamos voltar à notícia. Na semana passada, em entrevista à jornalista Megyn Kelly, Rubio afirmou que os Estados Unidos enfrentam desafios com regimes como o Irã e a Coreia do Norte. O contexto abordava os desafios da política externa dos Estados Unidos no cenário pós-Guerra Fria. Nesta segunda-feira, 3, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores norte-coreano, por meio de comunicado da agência estatal KCNA, classificou os Estados Unidos como o país mais depravado do mundo e questionou sua autoridade para criticar outras nações. O governo de Kim Jong-un rejeitou a classificação de Estado pária como uma provocação política grave e contrária aos princípios do direito internacional. O comunicado ainda ressaltou que a Coreia do Norte não aceitará provocações dos Estados Unidos e prometeu uma resposta à altura caso o país mantenha sua posição hostil contra Pyongyang. A sigla RPDC, que representa o nome oficial do país, República Popular Democrática da Coreia, foi amplamente citada no comunicado para reforçar o tom oficial da resposta norte-coreana. Essa resposta marca a primeira manifestação direta da Coreia do Norte contra os Estados Unidos desde o retorno de Trump ao poder. A tensão entre os dois países se reaquece em um momento de incerteza sobre os rumos da política externa norte-americana. Desde que reassumiu a presidência dos Estados Unidos, Donald Trump tem manifestado intenção de restabelecer o diálogo com Kim Jong-un. No primeiro mandato, de 2017 a 2021, Trump encontrou-se com o ditador norte-coreano em 3 ocasiões. No último dia 23, em entrevista à Fox News, Trump foi questionado sobre a possibilidade de retomar contatos com Kim. Ele afirmou que faria isso e destacou que considera o líder norte-coreano um homem inteligente. A Coreia do Norte ignorou a declaração de Trump, em vez de responder diretamente, divulgou imagens de Kim Jong-un visitando uma instalação de enriquecimento de urânio. A visita foi acompanhada por um discurso que reforçava a necessidade de fortalecer o escudo nuclear do país. Com o avanço do programa nuclear norte-coreano e as recentes declarações de ambos os governos, analistas militares alertam para o risco crescente de um novo impasse entre Washington e Pyongyang. A estratégia nuclear da Coreia do Norte continua sendo uma preocupação central para os Estados Unidos e seus aliados. A insistência no fortalecimento do arsenal atômico indica que Kim Jong-un não pretende recuar diante das pressões internacionais. O histórico de relações entre Estados Unidos e Coreia do Norte é marcado por momentos de extrema tensão e por episódios diplomáticos inesperados. Trump e Kim já passaram de insultos diretos a encontros históricos, sempre sob a perspectiva de uma eventual resolução do impasse nuclear. No entanto, a nova postura de Pyongyang indica que o regime norte-coreano não está disposto a ceder sem garantias concretas. O discurso de autossuficiência militar segue como a principal bandeira do governo Kim. Para os Estados Unidos, o desafio será definir uma política externa que impeça o avanço do programa nuclear norte-coreano sem comprometer a segurança regional. O mundo observa com atenção os próximos passos de Trump em relação à Coreia do Norte. A administração norte-americana terá que equilibrar diplomacia e pressão estratégica para evitar uma escalada militar. A recente movimentação do líder norte-coreano nas instalações nucleares do país já gera preocupações entre especialistas, que apontam para uma possível retomada de testes de mísseis balísticos. Se a Coreia do Norte decidir testar novos armamentos, Trump será forçado a adotar medidas mais rígidas, o que pode desencadear novas sanções ou a mobilização de forças militares na região. Washington também precisará avaliar o papel da China no tabuleiro diplomático. Pequim historicamente desempenha um papel de mediador entre os Estados Unidos e Pyongyang, mas seu posicionamento é imprevisível diante das tensões atuais. A presença militar dos Estados Unidos na Ásia-Pacífico é um fator-chave nessa equação. O reforço da aliança com Coreia do Sul e Japão pode ser uma resposta ao avanço nuclear norte-coreano. Além disso,
O Pentágono pode considerar novos testes de defesa antimísseis na região para neutralizar possíveis avanços de Pyongyang. A tensão entre Coreia do Norte e Estados Unidos está longe de uma solução definitiva, e o futuro das relações bilaterais ainda é incerto. Com um histórico de impasses, encontros diplomáticos inesperados e ameaças veladas, a questão nuclear norte-coreana segue como um dos maiores desafios da política internacional. Afinal, Donald Trump conseguirá controlar essa nova crise sem desencadear um conflito militar? Agora vamos para outra notícia. Trump pressiona a Ucrânia por minerais raros em troca de ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um forte interesse estratégico no acesso a minerais de terras raras da Ucrânia, considerados essenciais para a indústria de tecnologia. Ontem, dia 3 de fevereiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que está avaliando a possibilidade de um acordo com Kiev, no qual os Estados Unidos receberiam acesso a esses recursos em troca do apoio fornecido ao país europeu. A declaração reforça a importância que Washington atribui ao controle desses minerais, cruciais para setores como defesa, eletrônicos e energia renovável. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já havia expressado anteriormente o interesse em estabelecer parcerias estratégicas com os Estados Unidos nessa área. Em agosto, a agência Interfax relatou que senadores americanos apoiam o projeto, enxergando nele uma oportunidade para beneficiar economicamente os Estados Unidos. O governo americano avalia que a colaboração com a Ucrânia pode reduzir a dependência de minerais provenientes de outros países, como a China, fortalecendo a segurança nacional e a indústria interna. Trump afirmou que os ucranianos possuem vastas reservas de minerais de terras raras e que deseja garantias sobre o fornecimento desses recursos. O presidente também mencionou avanços significativos nas negociações para encerrar o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, apontando que os Estados Unidos estão empenhados em encontrar uma solução diplomática para a guerra. Ele destacou a necessidade de interromper o conflito, referindo-se a ele como uma situação absurda que precisa ser solucionada o quanto antes. Além das negociações sobre minerais, Trump assinou uma ordem executiva formalizando a nomeação de Keith Kellogg como enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia e a Rússia. Kellogg é um general aposentado do Exército dos Estados Unidos e ex-assessor de segurança nacional, e sua designação reforça os esforços diplomáticos de Washington para intermediar o conflito e fortalecer relações com Kiev. O interesse americano nos minerais ucranianos se soma a uma estratégia mais ampla para assegurar suprimentos essenciais para a indústria tecnológica e militar dos Estados Unidos. Com a crescente demanda global por esses recursos, a possibilidade de um acordo entre os dois países pode ter implicações geopolíticas significativas, reforçando a influência americana na região e pressionando outras nações envolvidas na disputa pelos minerais raros. Gostou do vídeo? Curte, comente, compartilhe, nos siga, deixe sua opinião.